Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Recebemos em nosso programa a Thaís Akiyama. Ela é empresária, mestre em administração de empresas, sócia executiva das empresas do Grupo Akiyama. Ela é fundadora e presidente do Instituto Dente de Leão, membro aqui da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Curitiba e serve no Ministério Kingdom, Empresários com Propósito. É membro do C12 Brasil, casada com Ismael Akiyama, né, que é mãe de dois filhos, a Paola de 6 e o Pedro de 4 anos. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer para nós recebê-la aqui, né? Eu gostaria das suas considerações iniciais aí para a gente começar a falar um pouquinho de um tema muito importante que é biometria. Então, eu, na verdade, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje. É sempre muito gratificante poder falar de um tema aí que a gente trabalha já há tanto tempo e espero poder contribuir aí com um pouquinho do que a gente conhece e tem vivido. Perfeito, Thaís. Olha, pessoal, o tema de hoje, identificação biométrica e como ela está inserida no nosso dia a dia, né? É muito importante porque você, espectador, talvez não assim, você perceba de o quão importante é a biometria no seu celular, quando você vai votar, quando você vai tirar a sua carteira de habilitação, ou seja, são seus dados, né, que são lançados aí nessas plataformas, né, nesses dispositivos. E a biometria ela é uma segurança, né? É uma solução de segurança que vem ganhando cada vez mais espaço. E Thaís, fale para nós aí sobre a sua experiência com biometria, né? Porque a gente vai entrar num tema muito bacana, instigante. Então, a biometria, ela nada mais é do que a medida da vida, né? Uma forma com que a gente consegue identificar, né, pessoas e padrões, né? Então, a nossa experiência, ela se deu desde quando meu marido lançou a primeira empresa que a gente tinha, né? A gente importava componentes eletrônicos e sistemas de impressão digital, que fazia a identificação de impressão digital. E de lá para cá, a gente vem participando de vários projetos, e grandes projetos que têm impactado realmente a nossa realidade aqui no Brasil, né? O mais interessante, eu acho que o maior projeto aí, a nossa maior participação se deu quando o Brasil fez o maior projeto de cadastramento eleitoral biométrico do mundo. Então, o Brasil foi pioneiro no uso da biometria, da impressão digital, para aferir a identidade da pessoa no voto. Então, a gente participou, a gente forneceu todo o equipamento para isso, né, toda a infraestrutura no país todo. É interessante, né, que o Brasil tem dimensões continentais, tem situações assim em que a gente tinha que mandar equipamentos de avião, um tanto de barco. Teve uma situação que o pessoal mandou, assim, tem a foto do pessoal levando, andando de búfalo, sabe? Os equipamentos. Foi muito Deve ter engraçado, sido assim. na ilha de Marajó, né? Porque lá tem muito búfalo, né? Uhum. É muito alagado lá. Nossa, que bacana. Olha, você que está nos assistindo, a Thaís está falando, é uma empresa brasileira, gente. Olha só, isso é um prestígio para nós, né, Thaís? Uhum. E aí, então, além disso, né, então, a biometria está presente em várias áreas, não só, né, no Tribunal Superior Eleitoral, quando a gente faz o nosso voto, mas também a gente fornece, né, a infraestrutura para RG, nos institutos de identificação, né, tecnologias criminais, né, para algumas situações em que a gente precisa realmente fazer uso de, né, eu não sei quem já assistiu aqui o CSI, né, pegar um fragmento de uma impressão digital de uma cena de crime, então a gente também fornece esse tipo de tecnologia. E, bom, no controle de fronteiras, Polícia Federal, então, né, a nossa experiência se dá basicamente, né, atuando e fornecendo para projetos importantes aí para tantas áreas da nossa sociedade. Nossa, bacana demais, viu? Olha você aí que no dia a dia não se percebe, mas a biometria é usada em muitos lugares. Thaís, quais são as formas de biometria que o espectador que está nos assistindo aqui possa ter noção de que, né, o que é a biometria e quais são essas formas aí? Porque às vezes ele acha que é só o dedo, né, a digital da mão. Uhum. A forma mais utilizada, né, de identificação biométrica hoje são duas principais. Eu acho que a impressão digital a gente usa muito,
né? A facial hoje está muito comum, né? O pessoal Aeroportos já estão usando isso, né? na entrada, tal, nos próprios celulares, aplicativos, mas tem várias formas de impressão digital. A gente pode, de utilização de biometria, né? Tem os padrões da face, da íris, tem da mão, da veia da mão, né? Uhum. Tem até comportamentais, a forma com que a gente anda, a forma com que a gente usa, por exemplo, dentro da internet mesmo, a forma que a gente manuseia, né, o mouse, né, a forma que a gente digita. Então, assim, tem em alguns casos até no assento, né, quando a gente senta, né, pelo nosso, Olha só, a forma que a gente senta. Então, a biometria, ela está presente das mais variadas formas, né? perfeito. Olha só, pessoal, que tema bacana que você está vendo hoje, tá? Thaís, diga para nós também sobre a biometria. Você disse que ela está, né, envolvida em vários meios aí, né? A forma como que eu sento, eu digito, eu uso o mouse, né? A voz. A voz, né, principalmente. E isso a gente percebe, né, Thaís, com relação... A gente tem uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela trata a biometria como um dado sensível, né? E quais são os cuidados que a pessoa que está nos assistindo, ela tem que ter com relação a isso, né? A esses dados sensíveis da biometria. Então, a biometria, ela é considerada, assim, um dado sensível porque ela é uma forma de aferir a tua identidade, Uhum. né? Posso voltar um pouquinho atrás, até em relação, Sim, para fica à vontade, contextualizar? Thaís. Que eu Aham. acho que é interessante. Eu não sei se todas as pessoas que estão assistindo aí, né, conhecem isso, mas eu lembro de ter participado em alguns congressos em que a discussão sobre segurança e privacidade eram muito fortes. E essas discussões até antecediam a nossa lei de proteção de dados, que se baseia já no movimento que veio da União Europeia, muito Exato. preocupado com essa questão, né, justamente do uso da biometria. Porque, assim, no Brasil, a gente já está acostumado a ceder os nossos dados biométricos desde cedo para identificação civil. Então, Até nas portarias, né? Ah, deixa eu tirar uma foto sua aqui, te filmar, né? o brasileiro está acostumado com isso, talvez porque culturalmente a gente já colocava a impressão digital para imprimir um RG. Isso não é uma realidade em outros países, né? Geralmente na Europa, até nos Estados Unidos, a tua biometria ela só é entregue ao poder público quando você vai fazer uma identificação criminal. Olha só, né? Então aqui a gente já estava acostumado a fazer a nossa identificação civil por meio da biometria, porque nosso RG, nossa carteira de identidade já fazia uso dessa biometria, e aí então é como se fosse mais natural, né? Para o brasileiro entregar para uma operação de crédito, para um controle de acesso, porque já era considerado, né, uma identificação civil. Quando a gente vai para a Europa, tem até essa questão, né, de traumas, né, de uma situação, né, do nazismo, do controle maior do Estado, eles têm muita preocupação com a privacidade. Eu lembro que uma das discussões que eu tive em Frankfurt, na Alemanha, tinham, assim, algumas frentes e países diferentes, e representantes de cada uma desses países, e eles falavam, puxa, como que a gente vai entregar para o poder público, como que as pessoas vão sair por aí entregando a biometria deles, né, a identidade deles? E aí eles falavam, olha, o mundo está mudando. E se a gente não entregar os nossos dados, se a gente não puder oferecer os nossos dados para o poder público para nos proteger, os contraventores estão tendo acesso aos nossos dados. E aí, então, eles vão fazer o uso para o mal. A questão você acredita que Seus dados, teu né? Estado, né, que o poder público, ele é honesto ou não é honesto? Ou como vai ser feita a gestão desses dados? E essa é a questão, né? Entregar ou não entregar os dados hoje já não é um objeto de discussão, porque as pessoas já estão deliberadamente, corriqueiramente entregando os dados da nossa impressão digital, da nossa face, para tudo. Nos bancos mesmo, né? A gente acabou Sim. nem mencionando isso, mas hoje os bancos fazem uso também da biometria. Então, assim, a questão é qual vai ser o uso. E a LGPD está aí para isso, né? Quando a gente cede os nossos dados, que a gente sempre possa, ou o nosso dever, o nosso cuidado que a gente tenha sempre, que a gente sempre preocupe qual vai ser o uso desses dados. Porque a Lei Geral de Dados, ela vai dizer assim, ela vai regulamentar como as pessoas vão fazer o uso da tua impressão, da tua impressão digital, da tua face, dos teus dados. Então, o nosso cuidado maior é como vai ser feito o uso daqueles dados que nós estamos entregando. E com quem que você vai compartilhar isso, né? Qual que é a forma que você vai fazer?
É muito bem colocado isso aí. E você tocou num ponto muito interessante, Thaís, porque a gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos, entre segurança e privacidade, prevalece a segurança, né? Existe a questão da privacidade, como você bem colocou, que é só quando você vai fazer uma identificação criminal que você passa sua biometria. A sua percepção, a sua vivência, e olhando para o Brasil hoje, né? Porque a gente tem uma lei nova, que é a LGPD, e as empresas estão se adequando, nem todas as empresas estão se adequando. Como que você vê essa preocupação hoje no Brasil? Estão se preocupando mais com a privacidade do que com a segurança? Né? Da sua experiência aí, você tem. Eu entendo, o Brasil assim, é um motivo de orgulho, né? Nós temos uma população muito criativa. Uhum. Entretanto, essa criatividade, ela é utilizada para o bem e para o mal, Sim. né? Então, os nossos fraudadores, eles são conhecidos como muito bom naquilo que fazem, Sim. né? Então, em função disso, né, a gente tem as ferramentas de combate à fraude no Brasil também precisam ser melhores. Então, na medida em que a gente tem fraudadores muito bons, a gente também tem ferramentas de combate à fraude, né, muito boas. Então, como eu percebo isso? Eu percebo que no Brasil existe um interesse e um cuidado muito grande com segurança, porque a gente tem pessoas que tentam, com facilidade, também criar mecanismos para burlar as leis. Hoje, por exemplo, a gente exporta tecnologia de combate à fraude para mão. O pessoal vem aqui no Brasil aprender como que a gente faz e como que a gente combate. As empresas, o uso da biometria. Hoje, eu entendo que qual é a grande dificuldade? A adequação a essa lei, né? Então, o cuidado que precisa se ter é para que, de repente, uma empresa, entendendo que apenas faz mais do mesmo, não se adeque à formalização de qual é o destino correto dado para aquela informação que eles recebem. Então, assim, eu entendo que aqui o grande cuidado que a gente tem que ter é entender qual é a legislação e como se adequar a ela para que, né, a gente consiga dar o destino correto para as informações que são hoje recebidas. Porque a gente realmente faz muito uso de muita informação, de muito dado sensível hoje, e o que a gente tem que fazer a maior parte das pessoas é honesta, a maior parte das pessoas faz o uso correto e dá o destino correto e desejado para as informações, então a gente tem que só tomar cuidado para formalizar e documentar adequadamente, para de repente não ser punido indevidamente. Perfeito. Olha, gente, esse primeiro bloco vocês viram, muita informação importante. E olha, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, toma um copinho de água, fique com os nossos apoiadores, a gente volta já já. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta, hoje falando de biometria com Thaís Akiyama. Thaís, no primeiro bloco você falou pra gente aí sobre o que é biometria, sobre o histórico da biometria, e é um projeto bacana aqui no Brasil. Diga para nós como que a biometria se relaciona com a cidadania, Você, cidadão que está nos assistindo, espectador, como que ela se relaciona, a biometria, com a cidadania? Ah, legal. É uma pergunta interessante, porque eu até não sei o tanto que as pessoas sabem que, o acesso à cidadania, o acesso aos direitos que o cidadão tem, ele se dá a partir do momento em que ele é identificado. Então, quando a gente nasce no Brasil, a partir do momento que a gente é identificado, a gente tem acesso aos nossos direitos. E no Brasil, a identificação, ela se dá a partir da impressão digital também, e da face, e da foto. Então, ela é o primeiro passo para a cidadania. Além disso, ao longo da vida, existem momentos em que a gente autentica, verifica essa identidade também para acessar, alguns direitos, alguns benefícios
sociais. Então, realmente, a biometria ela é uma ferramenta importante para o poder público para que a gente possa ter, né, acesso a direitos e a benefícios. Exatamente, exercer a sua cidadania, né? Ainda nesse ponto ainda da biometria, né, se relacionar com o cidadão, é, até para ele exercer e exigir também uma segurança pública, né, Thaís? E Uhum. com relação à segurança pública, como que se dá essa relação da biometria e a segurança pública, né? Porque isso é pela vida, né? Você falou desde do nascimento aí. Ah, com certeza. A segurança pública faz, sim, uso da biometria, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco. Tem situações em que a gente faz uso da biometria para identificação para fins criminais, né? Então, existem várias situações em que, né, um crime, ele é verificado a partir da da identificação da pessoa em fragmentos de impressão digital em cenas de crime, né? Então, é, a gente tem um banco de dados civil e um banco de dados criminal, né? Com todas as biometrias dos casos que existem. Então, existem situações em que a gente precisa realmente fazer uso disso para garantir, né, que o criminoso, que aquele criminoso, né, realmente está onde deveria estar. E é isso. Perfeito. Ainda tocando nesse ponto, Thaís, sobre a segurança, mas aí a gente entra na outra seara, é sobre o tráfico de pessoas, né? Como que a biometria também pode ajudar na identificação de tráfico de pessoas? Ou, vou te fazer uma outra pergunta também, não sei se seja pertinente, mas com relação, às vezes, tráfico de órgãos, né? Isso tem alguma relação, isso? Tem sim, Ah, tem é? sim. Então, assim, de novo, né, a biometria, ela é uma ferramenta para ser utilizado em situações de investigação, né, Uhum. investigativas. Então, primeiro, né, essa questão em relação a tráfico de pessoas, né, a gente precisa, geralmente a gente faz uso da biometria para identificar, né, aqueles possíveis suspeitos. Então, hoje, né, em câmeras de monitoramento, em documentos, a gente pode fazer, né, a gente pode fazer isso, fazer uso dessas informações para processos de investigação, como também na busca e identificação da própria vítima. Existem casos de crime organizado mesmo que fazem uso de documentos falsos. E muitas vezes, quando a gente faz uso da biometria, a gente consegue rastrear e identificar situações em que as pessoas estão sendo comercializadas, né? Muitas vezes, a família faz parte do processo sem saber qual é a destinação dessa pessoa. Até não sei se seria pertinente aqui, se a gente teria tempo, mas existem casos em que, por exemplo, né, famílias mais pobres, né, são aliciadas, são encorajadas a vender muitas vezes as pessoas, crianças, com a promessa de que estão destinando a uma vida melhor, a uma adoção ilegal. E as pessoas fazem parte desse processo, né, e entregam as crianças na expectativa de dar a eles uma vida melhor, e na verdade o destino desta criança, dessa pessoa, não é aquele. E existem vários casos em que foram já identificados que o destino é exploração sexual, tráfico de órgãos, trabalho escravo, né? Então, e o crime organizado, ele faz uso, muitas vezes, de documentos falsos. Então, quando a gente tem, né, um processo adequado, quando a gente tem um processo sistêmico de uso de biometria para verificação do documento, a gente consegue mapear, identificar e impedir que situações como essas aconteçam. Nossa, fantástica a sua colocação, a sua informação. E você que nos assiste aí, nós já tivemos outros programas aí também, tá no nosso canal, sobre tráfico de pessoas. Percebam que tudo tem uma relação, né? Então percebam que essa tecnologia, né, o uso da biometria, ele veio para auxiliar a investigação criminal, a nos ajudar a exercer a nossa cidadania. E quais são as regras, né, ou se existem regras para o uso adequado de dados biométricos, Thaís? Então, existem várias regras, né? Então, a LGPD está aí para regular o uso desses dados, né? Do ponto de vista corporativo, Uhum. né? Dentro do poder público também existem regras de como pode ser utilizado. Então, por exemplo, né? A partir do momento que você entrega a tua biometria para a emissão de uma CNH, né? O Detran vai poder fazer uso dessa biometria para esse fim específico.
eleitoral, você tem uma destinação específica para o uso desta biometria. Quando, para fins criminais também, existe todo um processo, né? Quando, por exemplo, em uma investigação criminal, por exemplo, se alguém fizer uso de um banco de dados civil para um processo de investigação, a gente pode ter um problema naquele processo. Por quê? Porque a gente tem o vício processual na medida em que o uso da informação biométrica, né, numa situação de crime, ele tem que ser autorizado por um processo específico, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Que o destino daquela informação, ele tem que ser dado de acordo com aquilo que foi pactuado no momento do cadastro. Ok, da coleta, né? Da coleta. E falando nesse momento da coleta, né? Como que a biometria ela é coletada, né? As formas de coleta e processada, né? Porque às vezes a pessoa imagina assim, eu chego ali, eu jogo uma senha, é uma forma, né? Eu boto ali meu e-mail, eu estou digitando. Mas aí quando eu estou coletando meus dados, como que isso é feito e como que isso é processado, Thaís? Existem diversas formas. Sim. Uhum. Né? Então, geralmente, quando a gente entrega os nossos dados, né, até em busca de segurança, a segurança ela se dá muitas vezes por aquilo que a gente por aquilo que a gente sabe e por aquilo que a gente detém. Então, muitas vezes, né, então a gente tem sei lá, um token, algum dispositivo de segurança adicional. Às vezes, a segurança se dá por uma senha que a gente memoriza, algo que a gente sabe, né, ou algum dado anterior que a gente tem, alguma informação que eles nos fazem de busca, e também por quem a gente é. Nesse caso, a biometria mesmo, né? Uhum. A coleta, ela é feita das mais diversas formas. Por exemplo, né, se a impressão digital, então tem os leitores de impressão digital. Hoje, tem até smartphones que tiram a foto da impressão digital, o que já é suficiente para fazer uso também da impressão digital em algumas situações. Face. Existem formas diferentes para fazer a coleta. Por exemplo, existem ferramentas de identificação de face que com apenas uma foto você consegue garantir a pessoa, você consegue fazer a verificação e autenticação de forma inequívoca. Tem outra forma de coleta, por exemplo, de face, que eles chamam que é uma forma ativa, que você tem que se movimentar para que haja a coleta de vários, a gente chama frames, né, de várias fotos, e a partir dessa composição em 3D, eles vão te dar uma coleta, uma identificação inequívoca. Isso por quê? Porque depende de qual vai ser o nível de segurança depois para a tua identificação futura. Como eu falei, a gente tem contraventores criativos, né? Então, tem gente que tenta, por exemplo, burlar, né, a biometria por meio de fotos ou por meio de vídeos. Então, as ferramentas para detectar isso, né, elas precisam evoluir continuamente. Uhum. E aí, a forma de cadastro e coleta também muda. Por quê? Porque a gente tem que identificar outros ângulos para garantir, né, formas de incidência de luz, para garantir que não vai depois ter uma autenticação equivocada por meio de um vídeo ou por meio de uma foto. Hoje a gente usa a biometria combinada. Então, por exemplo, além da tua face, por exemplo, combina com a voz. E aí a gente faz também a biometria de um comportamento. E a gente vê como a pessoa fala, qual é a voz dela e como é a fisionomia. E aí é um combo mais completo para garantir que realmente, né, um vídeo apenas não vai, ou uma voz gravada não vai poder se passar por você. Então, a forma de coletar vai depender de quais são as ferramentas depois para autenticar. Entendeu? Então, tem as mais... Então, por exemplo, às vezes a gente vai fazer a coleta da voz, apenas você tem que repetir uma frase. Às vezes tem que falar palavras-chave, né? Às vezes você pode tirar uma foto paradinha, às vezes você tem que olhar e virar. Então, conforme vão evoluindo as ferramentas de segurança para aferição da identidade biométrica, a forma de coleta vai mudando um pouquinho. Certo. E aproveitando a sua fala, Thaís, como eu trabalho na área de proteção e privacidade de dados e cibersegurança, você tocou num ponto muito importante, né? O cybercriminoso ou criminoso, ele está sempre à frente, porque o intento dele é aquele. Enquanto que a empresa que detém a tecnologia, ela tem outras questões, né, para poder se preocupar,
não quer dizer que ela não vai se preocupar com a segurança, mas ela sempre está um passo atrás do criminoso. E por isso que vão surgindo essas formas de coleta. E aí me vem a pergunta, Thaís, que o espectador, né, coletou esses dados, está fazendo o tratamento desses dados, né? E nesse caso, por ser um dado muito sensível, né, porque são dados da pessoa em si, né, das suas digitais, da sua voz, da sua íris, né, do movimento do seu rosto e tal, a segurança também tem que ser maior, né, para ele poder tratar esses dados e até transmitir esses dados, porque a gente entende nessa área de cibersegurança que um dos gargalos que a gente enfrenta hoje é a transmissão dos dados. Né? Na sua experiência, como você vê isso, Thaís? Excelente pergunta. Vou te responder contando um caso real, tá? Ok. Então, por exemplo, tem, assim, essa preocupação, ela é real. Então, existiam casos, por exemplo, em que a gente chamava de operação chupa-cabra. O que acontecia? Dos caixas eletrônicos, né? Colocava lá para pegar, a pessoa cadastrava, eles pegavam o dado para depois utilizar esse dado biométrico para fazer o input de outras transações. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente, né, qual é a alternativa? E aí, foge um pouquinho do que é a biometria em si e tem a ver com o sistema todo para a identificação. Qual que é a alternativa para isso? Que os dados saiam criptografados. Então, né, então a importância de fazer a coleta, porque a biometria, quando a gente coleta, a gente transforma ela em algo que a gente chama template, que é uma sequência de números que depois vai levar uma lógica do que era aquela imagem que foi coletada. Então, agora, em situações, por exemplo, como em bancos, né, aqui, a gente já faz a coleta e já coloca e já criptografa, para que em caso de algum chupa-cabra, né, que não vai conseguir depois descriptografar. Então, a gente coloca uma chave de criptografia no dispositivo de origem, uma chave de criptografia naquele que vai fazer a abertura. Então, se alguém interceptar esse processo, não vai ter acesso àquele dado que daria a abertura. Vou aproveitar, contando essa história em relação a bancos, uma outra preocupação que eles tinham era o seguinte: se a gente coloca, se a segurança está naquilo que a gente sabe ou detém, então eu roubo alguma coisa, eu descubro a tua senha, mas como que eu vou ser você na tua operação? A preocupação era de que alguém tentasse, de repente, cortar o dedo de alguém para poder fazer uma transação bancária. Então, qual que é a nossa preocupação? O que hoje já tem nos caixas? Então, se alguém pensou em cometer esse crime, saiba que vai dar errado, não faz, não corta o dedo de ninguém não, que não vai dar certo. Por quê? O que acontece? Hoje, junto com a identificação lá da impressão digital, a gente faz a leitura dos vasos e das veias que tem correndo no dedo da pessoa. Então, se alguém cortar um dedo e o dedo estiver morto, não vai funcionar. Porque não vai ter pulsação, né? Então, aí a gente faz agora a detecção do dedo. Mas, olha, a pulsação foi até insuficiente já no passado, porque o pessoal colocava silicone e mostrava a pulsação. Então, a gente tem que fazer a leitura das veias, da forma, a leitura interna também, junto com a impressão digital, para garantir que era aquele dedo daquela pessoa. E aí a gente chama de LFD, que daí que a gente fala assim, Live Finger Detection, que é a detecção de que aquele dedo está vivo. E aí a gente tem essas ferramentas hoje para detecção de vida, que a gente chama, que é para garantir que aquela biometria é daquela pessoa viva interagindo em tempo real. E aí é uma ferramenta a mais que a gente usa de validação de segurança junto com a biometria para dar ainda mais, né, segurança nessa operação. Olha, você que nos assiste, essa informação, para mim, ela é nova, eu não tinha conhecimento dela, e a gente sabe que o nosso público ele é bem heterogêneo, aí, então vocês, meus companheiros aí da área de proteção de dados, não deixe de curtir esse programa, de compartilhar nos seus grupos aí, porque vale muito a pena. Pessoal, a gente está terminando esse segundo bloco, a gente vai para mais um intervalo, não sai daí, fica com os nossos apoiadores, a gente volta já já. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano.
esperamos vocês. Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Olá, estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta, hoje falando de biometria com Thaís Akiyama. Thaís, olha, o primeiro bloco, o segundo bloco, nós falamos de muita coisa importante sobre biometria e eu tenho certeza que o nosso espectador aí está amando esse programa. Thaís, fale pra gente aí, o sistema biométrico ele é seguro? Porque a gente sabe que não existe nenhum sistema 100% seguro. Mas fala pra gente aí, se o espectador aí, ele fala, olha, o sistema biométrico é seguro. Então, não existem respostas fáceis para perguntas complexas, não é isso? Verdade. Então, assim, se o sistema biométrico é seguro, o sistema biométrico ele pode ser seguro, né? Assim como pode ser falho, né? Ele depende de quais são as características que estão sendo utilizadas e de que forma a gente vai avaliar, né? A ideia é que quanto maior for a acurácia, maior vai ser a assertividade para dizer que aquela pessoa cadastrada é a pessoa que está no processo de autenticação. Entretanto, existem várias variáveis ao longo desse processo, né? Posso avançar um pouquinho mais nisso? Sim, fica à vontade, o programa é seu, Thaís. Podemos voltar, por exemplo, ao que a gente conversou no bloco anterior, né? Então, muitas vezes, as pessoas podem pensar que o fato de garantir que a pessoa cadastrada é aquela que está na operação de autenticação, ela pode ser uma fragilidade na medida em que, né, a partir do momento que eu tenho um dado interceptado, eu vou poder fazer uso dessa biometria de forma talvez indiscriminada, né, e gerar uma série de danos e problemas. Então, assim, a biometria sozinha ela não é segura. Ela precisa ter, além da biometria, outros requisitos de segurança. Então, né, criptografar, cuidar com o processo de transação, muitas vezes tem mais um mecanismo de autenticação, né? Hoje se fala muito na multibiometria, né? Fazer uso não apenas de uma, porque caso eu tenha, né, interceptado, caso eu tenha acesso a uma das biometrias, a gente hoje pode fazer uso da multibiometria. Então, a combinar. Além da tua impressão digital, podemos acrescentar a tua fala? Vamos colocar a voz? Além da voz, vamos colocar a face, né? Podemos, enquanto a pessoa navega em um site, fazer uso e análise de características comportamentais? A multibiometria é uma ferramenta muito poderosa para assegurar a identidade. O processo de identificação exige mais do que apenas o cadastro e a verificação. A gente precisa tomar cuidado com o trânsito e o tráfego dessas informações. Nossa, fantástico, viu, Thaís? E você falou sobre a questão da autenticação da biometria. E no caso de dispositivos aí, como se dá essa autenticação? Lógico, eu tenho que ter um cadastro meu já coletado para poder fazer esse check aí, para saber se eu sou eu mesmo, né? É assim que funciona? Exatamente. A autenticação nada mais é do que a verificação. É o cara crachá, né? Como se fosse assim, né? É um cara crachá automatizado. Sabe que tem, até se alguém tiver em busca de se aprofundar um pouco mais no tema, existem algumas certificações internacionais que garantem, por exemplo, a acurácia, né, dessa verificação. Então, assim, eu quero ter certeza que uma ferramenta de verificação, ela vai me dar a resposta mais precisa ou, né, uma das mais adequadas. Existem ferramentas, por exemplo, né, nos Estados Unidos, eles tem o NIST, que é um departamento da Polícia Federal que determina padrões e avalia ferramentas. Então, por exemplo, quem desenvolve uma ferramenta de autenticação, né, de fácil, de impressão digital, e quer ter a segurança de que a ferramenta que ela tem de autenticação, de validação, é boa o suficiente, ela pode submeter ao NIST e ter um certificado para garantir, para de repente não cadastrar a minha face e de repente minha vizinha passar e validar. Então, se a gente quiser saber se um sistema é legal, existem já hoje ferramentas e certificações internacionais que podem garantir isso. Quem quiser uma pesquisada nisso, fica aí a dica. Olha, gente, esse programa de hoje, tá? A gente que gosta de tecnologia, de inovação, isso é muito importante. Olha, a gente está entrevistando a Thaís aqui, que é a esposa do Ismael,
que possui empresa no Brasil, empresa brasileira e alta tecnologia. Thaís, uma pergunta, né? Vocês atendem, né, a um grande órgão federal, né? Fala pra gente aí, no caso, como que funciona a biometria na justiça eleitoral, pra gente aí. Ah, legal. Lá, eles fizeram um banco de dados nacional. É hoje o maior banco de dados que a gente tem no país. Então, sabe que o TSE ele tem uma prerrogativa que nenhum outro órgão tem. Ele pode convocar as pessoas a fazer o cadastro, né? Então, ele chamou toda a população a fazer o cadastro biométrico, né? Uhum. né? Então, acho que lá eles tiram foto, digitais, tudo, né? Exatamente. Então, todos que, né, renovaram o título de eleitor hoje já têm a face e a impressão digital cadastrada no banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. E o que acontece, né? O próprio tribunal fez parceria com alguns estados e ele validou. Então, é muito interessante que várias pessoas que fizeram o título de eleitor, né, com nomes específicos, quando foi feito o cruzamento do banco de dados com os estados, descobriram pessoas que tinham, 40 títulos eleitorais. Então, pensa, gente que se dava o trabalho de tirar 40 títulos para poder votar várias vezes. Então, essa é uma realidade que existe. E quando a gente, né, quando a gente vai verificar, quando cruzam os dados, a gente começa a descobrir formas diferentes aí de tentativas e de fraudes, né? Uhum. Então, mas o tribunal, o que ele fez? Ele fez o cadastro biométrico, com alguns estados com os quais ele fez parceria, ele fez o cruzamento de dados para assegurar de que aquelas pessoas que tinham os títulos realmente eram aquelas que estavam cadastradas no RG, no Instituto de Identificação, e no momento do voto, né, quando a pessoa faz o voto, ela coloca a impressão digital para assegurar de que aquele voto é realmente daquela pessoa. Nossa, fantástico essa informação. Percebam, pessoal, como que a biometria ela ajuda você, cidadão, a exercer a sua cidadania e também ter segurança, né, na prestação de serviços dos entes do Estado, né, em si. Uma outra pergunta, Thaís, que a gente está chegando no final aí do nosso terceiro e último bloco. A biometria, ela pode ser clonada? Pode. Né? Existem várias formas de tentativas e justamente por isso, né, existem tantas ferramentas hoje adicionais para evitar esse tipo de situação. Né? Eu até já mencionei anteriormente, por exemplo, né, a impressão digital que é muito utilizada, já tiveram várias situações, vários escândalos, né? Fazer o digital lá e bater o ponto, né? De silicone, de papel. Então, qual é a resposta para esse tipo de situação? Hoje, os dispositivos de coleta de autenticação já têm outras ferramentas, né, para poder evitar essa situação. Então, por exemplo, um leitor de biometria que vai ter, de repente, uma catraca de uma academia, né, num controle de ponto, muitas vezes não tem a mesma segurança do que aqueles que a gente usa para fazer, por exemplo, uma prova de vida na Caixa Econômica Federal para garantir benefícios sociais para uma pessoa, né? Então, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, no cadastro, é utilizado uma tecnologia específica chamada eletroluminescente, que se não tiver a corrente funcionando no dedo, não vai fazer o cadastro, sabe? Porque às vezes levava até o cadáver lá, né, para poder provar. Mas, então, hoje, justamente, então, para evitar que tenha, né, eles foram aperfeiçoando. Era de papel, daí de silicone, de cola de sapateiro. A impressão digital de cola de sapateiro era uma das mais, que mais passavam eleitores no passado, né? Então, existem, assim, uma fábrica, existem várias formas de fraudar, por exemplo, a impressão digital. Então, para evitar isso, hoje os dispositivos já vêm que verificam se tem pulso, né? Alguns que verificam até a parte interna do dedo da pessoa para garantir que não vai ter tanto problema, para evitar a clonagem. Na face, a mesma coisa, né? Então, as pessoas tentavam fraudar com fotos, tentavam fraudar com vídeos, e em resposta a isso, existem outras tecnologias que a gente chama de liveness detection, né? A identificação da vida. Então, que é a pessoa, né, real, viva, interagindo naquele momento. Então, ferramentas assim, ou para evitar também a combinação, porque fraudar a multibiometria sempre é o caminho mais difícil. Nossa, gente, olha, infelizmente, Thaís, a gente está chegando no final do nosso programa
E é bom que a gente vai ter umas outras oportunidades aí para poder entrevistar você, o Ismael, e a gente fica muito grato pela o tempo que vocês dedicaram a estar aqui conosco. Eu gostaria das suas considerações finais aí. Imagina, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dividindo um pouquinho do nosso conhecimento que a gente viveu e viveu ao longo do tempo. É uma honra poder, né, estar aqui. Quero agradecer a oportunidade, dizer que estamos à disposição. Obrigado, Thaís. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa, Seu Direito em Pauta. O nosso muito obrigado por ter ficado até aqui. E este e outros vídeos estarão também disponíveis em nossas plataformas digitais, no YouTube, Instagram, Facebook e no Spotify. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, porque aqui, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Nos vemos até o próximo programa, se Deus assim permitir. Até lá!